Glória a Deus. Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra. Aleluia. Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim. Sou eu quem ponho o doce do mel. Aleluia. Sou eu quem pinto o azul do céu. Sou eu quem tinjo de branco e amarelo os mais lindos jasmins. Sou eu quem faço o gelo da Antártida. Quando eu piso até a terra bala, estou presente hoje como grande. Estou aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou Glória a Deus. e ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim. E se zombam na minha igreja, está zombando de mim. E eu não sou de pra casa. Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha. O meu poder é tão imenso, é incalculável. Eu não mudei nem mudarei. Eu sou imutável. Glória a Deus. Sou eu quem faço o gelo da Antártida. Quando eu piso até a terra bala, estou presente hoje como grande. Estou aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim. E se zombam da minha igreja, está zombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, venço a guerra, eu Glória a Deus. o meu poder é tão imenso, é incalculável. Eu não mudei nem mudarei. Eu sou imutável. Tenho todo o controle em minha mão. Tudo está sobre a minha submissão. Tudo que acontece é o que acontecer. Só acontece quando eu assim disser. Eu seguro os planetas na palavra. Glória a Deus. Espada de uma arma para proteger meu povo quando pede. Se eu soprar, tudo que eu fiz desaparece. Eu sou eterno, infalível, imortal. Sou reto, soberano, general. Um problema impossível nunca vi. Desci do céu e como grande estou aqui. Aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim. E se zombam da minha igreja, está zombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra Glória a Deus. essa luta, venço a guerra, eu ganho a batalha. O meu poder é tão imenso, é incalculável. Glória a Deus. Mudarei, eu sou imutável. Aleluia. Eu sou imutável. Eu sou imutável. Vamos ouvir mais um hino, Pai do Senhor para todos. Vamos ouvir mais um hino, irmãos, da parte do Senhor. Se as portas estão fechadas Chatas. e não tens para onde ir, o meu Deus está dizendo: ainda não é o fim. Chegou a sua vez, levante a cabeça pra seguir. Se o inimigo diz está tudo acabado, você está sozinho e ninguém Quem está está do meu lado? Meu filho, estou te vendo, guardando a sua vida do perigo. Perigo.
você já vencedor. Mas quem te viu verá. Aleluia! Você serve Deus. Boa noite, a paz do Senhor, Cliane, Ana Maria Loureiro, Deus te abençoe. Quem te viu chorando vai te ver sorrir. Eita, Quem te Jesus! viu pra baixo vai te ver pra cima. É, Quem Jesus! te viu calado vai te ver gritando. Deus É poderoso, a vitória é minha. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu perdendo vai te ver ganhando. Quem te viu caído vai te ver de pé. Sou um poderoso Deus. Sou Jesus de Nazaré. Eu te ajudo, eu Te te sustento. sustento. Eu te amparo, eu te renovo. Glória a Deus. Eu sou o guarda de Israel. Aleluia. Sou a rocha inabalável. Eu creio, Jesus. Sou desejado entre as Aleluia. nações. Sou esperado das multidões. Glória a Deus. Sou teu amigo de todas as horas. E hoje eu determino pra você A minha vitória. Glória a Deus. Dê glória a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Aleluia. Se o inimigo diz Está tudo acabado. você está sozinho e ninguém está Está do teu lado. Meu filho, estou te vendo, guardando a sua vida O perigo. Glória a Deus. Alguém me disse Que você é vencedor. mas quem Te viu verá. o Deus que você serve Tem poder e vai te levantar. levantar. Quem te viu pra baixo te vê sorrindo. Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima. Quem te viu calado vai te ver gritando. Aleluia! Sua vitória é minha. Oh, Jesus bom! Vai te ver na bênção. Quem te viu perdendo vai te ver ganhando. Glória a Quem te Deus! viu caído vai te ver de pé. Sou o poderoso Eu sou Jesus de Nazaré. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te amparo, eu te renovo. Novo Eu sou o guarda de Israel. Eu sou a rocha inabalável sou desejado entre as nações, Sou esperado das multidões. Sou teu amigo de todas as horas. E hoje eu determino pra você. A tua vitória. Glória a Deus. Eu já chorei muito com esse louvor, viu? Já chorei muito. Já passei essa situação aqui, viu? Mas Jesus nos deu vitória. Jesus, ele me surpreendeu esta semana mais uma vez. Tá, Senhor, qual é a música? Deus, ele nos surpreende, irmão, cada dia. Jesus, ele é bom demais. Uma música que muita gente vai cantar. Daiane e Vanessa gravou. Canta. Quem me ver Cantando, pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivo. Motivos pra chorar. Quem me ver cantando Nunca nunca imagina imagina que eu passei. noites escuras. Pensa que minha vida foi. Aleluia, glória a Deus. Só cantar. Faz assim com o dedinho, faz assim.
mas não foi bem assim. O deserto atravessei. Os pés doendo com as furadas dos espinhos. Ai, quantas vezes Deus. tentei. Glória a Deus. Deus, será que eu vou morrer? Neste caminho, Mas quando eu pensava que estava só, Todo-Poderoso aparecia. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus, irmãos. Jesus está aqui nesta noite, viu? fez e palavras de conforto ele me Dizia. deu. Maria, lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra Lembra? da coluna de Tudo sou eu. Eu fiz pedra jorrar água Pra você. Aleluia. E lembra do maná? Do céu foi eu. Lembra do caminho do Meio do mar. canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai me parar. Ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, Eu te abençoo lá. onde pisa teu pé. Abençoado será. Eu sou. Eu posso matar, Eu faço viver, eu posso exaltar. mas posso abater. Se eu quero te abençoar, ninguém vai conter. Entender. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Anunciar. Mas quando eu penso, Sabe que estava só. ei, Deus poderoso. aparecia, renovava as promessas. É verdade, Kiliano. Que ele fez. Deus vai te surpreender, Kiliano. Deus vai te dar a vitória. Estou orando por você. Receba essa palavra desta noite. A gente deve confiar em Jesus. Na coluna de fogo fui eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio É verdade, Ana Maria Loureiro. É verdade. de você. É verdade. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Você. Eu te abençoo aqui, Eu te abençoo lá. onde pisa teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, me abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou, eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater, e se eu quero te abençoar, quem vai conceder? Glória a Deus. Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Alguém não vai, mas quem vai sou eu. Amém. Eliane, Deus vai te dar força. Isso é o inimigo que tem trabalhado na sua vida para você desistir. E ele usa às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, usa nosso esposo, seu esposo, tá entendendo? Usa alguém para nos entristecer, entendeu? Mas creia que Jesus ele vai te dar a vitória. É verdade, a humilhação é muito ruim. Deus vai te dar a vitória, Kiliano. Deus vai te dar a vitória. Eu creio que Deus vai te dar a vitória. Paz do Senhor a todos, amados irmãos, aqueles que estão nos ouvindo e vai nos ouvir. Boa noite de salvação aos amigos em Cristo Jesus. Que as lutas ela vêm. Eu já fui muito humilhado, Kiliano. Eu já fui muito perseguido. Eu já passei muita prova, Kiliano. Você não sabe nem um terço da minha situação.
Mas Jesus, ele chegou com vitória, Kiliane. Nós devemos acreditar no Senhor. Peça a Deus que Ele lhe liberte. Sabe quem é que te liberta, nos liberta? É o Espírito Santo de Deus. Comece a deixar aquelas coisas que desagradam a Deus, que Deus vai te abençoar, Kiliane. Deus vai fechar a boca do leão, você crê? Que Deus fecha a boca do leão? Deus fecha a boca do leão. Eu passei muita situação difícil. É verdade, Kiliane, é verdade. Tem muitas pessoas mal. Mas é assim mesmo, né, irmãos? O mundo, o céu é tomado à força, né? E nós devemos estar ligados no céu, né? As coisas desse mundo a gente vai ver muita atrocidade sempre. Porque tá difícil as coisas. O povo é mau, o povo é perverso. E nós devemos entender que a nossa vitória vem do Senhor. A minha vitória e a sua vem do Senhor. Devemos acreditar no Senhor. Nós vamos meditar aqui no texto, em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, entrando um pouquinho no 3, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, se você tem sua Bíblia aí, nos acompanhe no texto. A palavra de Deus nos alimenta, nos exorta no conhecimento, nos ajuda a conhecer mais o Senhor. Se você tem uma Bíblia, abra ela aí. Amados irmãos, 1 Coríntios, nós vamos ver aqui Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo. Estava havendo um problema na igreja de Coríntios, que nós vamos entender aqui com o texto, e essas coisas acontecem no dia a dia da gente aqui também. Então, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. De mim também, Kiliane. Deus me livrou várias partes. Senhor, Ângela Santos, boa noite, amém. Deus me livrou várias vezes, Kiliane, também da morte. Muitas vezes. Muitas vezes, viu? Eu era um homem muito ignorante. Eu não pensava para falar, sabe? E Deus, ele foi me guardando. Porque ele guarda a gente. Lá no Salmo 91, ele é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Ele é o nosso escudo. Então, irmãos, no versículo 4, Paulo diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos. Paulo estava dizendo à igreja de Coríntios que em tudo eles foram enriquecidos. Vamos ver aqui, irmãos, a ação de graças, palavra, conhecimento e dons espirituais. Paulo é grato por Deus, porque Deus tem abençoado ricamente os coríntios com palavra, conhecimentos e dons espirituais. Eles tinham enriquecidos através das palavras do Senhor, eles estavam enriquecidos em conhecimento da palavra. Os dons, apesar de alguns problemas com estas bênçãos, irmãos, o conhecimento de Deus nos enriquece. O conhecimento do Senhor nos enriquece. Nele, em toda a palavra e todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios, porque em tudo vocês foram enriquecidos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7 e 9, que eu não vou ler para adiantar. Porque em tudo vocês foram enriquecidos, nele e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Ou seja, a igreja de Coríntios espiritualmente estava caminhando bem, estava caminhando em cima da palavra de Deus.
de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seus filhos Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus estava exortando a igreja de Coríntios. Paulo estava exortando a igreja de Coríntios. Estava dizendo que eles continuassem no conhecimento, na graça, de maneira que eles não faltem nenhum dom, que eles busquem os dons do Senhor, que eles busquem os dons. Amados irmãos, agora no versículo 10 em diante, nós vamos ver uma situação aqui. Divisões acerca de pregadores cristãos. Paulo declara agora uma das principais preocupações da carta. O orgulho dos coríntios os levou a valorizar a aparência. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com a aparência. Os coríntios, a igreja de Coríntios, estava... o orgulho dos coríntios o levou a valorizar a aparência e eloquência exteriores, em detrimento da obra genuína do Espírito. Irmãos, a igreja de Coríntios estava passando por um problema, por uma dificuldade nesse sentido. Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Nós, como cristãos, devemos ter uma palavra só, sim, sim, não, não. Devemos andar em retidão com o Senhor, em retidão na nossa vida cotidiana, na nossa vida secular. Paulo estava dizendo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar. Irmãos, a igreja de Corinto estava se dividindo, estava passando um processo, ou seja, aqueles que se achavam Paulo mais preparado, seguia a doutrina de Paulo, e seguia a doutrina de Pedro, seguia a doutrina de outro pregador, ou seja, aqueles pregadores que estavam ali, estavam levando ao distúrbio da igreja. Ou seja, irmãos, nós devemos ter cuidado, que o dom é de Deus, aqui a palavra é de Deus, eu sou só o interlocutor. Eita, irmãos, eu esqueci de orar, me perdoe, eu vou orar, viu? Eu esqueci de orar, me perdoe. Jesus, me perdoe, eu esqueci de orar. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Perdoa minhas falhas, obras e pensamento. Guarde a minha vida, Senhor. Repreenda o mal, a fúria. Senhor, guarde a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa minhas falhas, meus erros e tudo aquilo que não Te agrada. Guarda minha família, guarda meu filho, guarda todos os meus cunhados, cunhadas, Senhor. Guarda todos eles em Tuas mãos. Guarda toda a nossa família, da geração do meu pai, da minha mãe. Abençoa meus tios, abençoa todos, Senhor, nas Tuas mãos. Perdoa minha falha, Senhor, hoje. Eu hoje comecei a mensagem esqueci de orar. Me perdoe minha falha. Eu sou ser humano, me perdoe, Senhor. Guarda a minha vida, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos que estão aqui nos ouvindo. Abençoa a Tua casa, abençoa, Senhor, aqueles que levam a Tua palavra, aqueles que pregam a Tua palavra. Abençoa toda a igreja evangélica no Brasil e no mundo. Abençoa os obreiros, abençoa os missionários, abençoa as dirigentes de círculo de oração. Abençoa as famílias, os lares. Senhor, abençoa todos aqueles que precisam de um milagre da Tua parte, que precisam se libertar de algo. Chegue com milagre, com providência na vida dessas pessoas. Abençoa o lar, os jovens, os adolescentes,
os adultos, Senhor, repreenda toda fúria, repreenda os vícios, Senhor, na vida dos jovens, Pai. Guarda as crianças, Senhor. Hoje eu vi essa semana uma criança que foi colocada, Senhor, dentro de um tonel, Senhor, dentro de um balde. Eu não sei, a criança estava sendo cuidada. Irmãos, como tem maldade, meu Jesus, o ser humano de hoje, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos erros. Abençoa aquela criança que estava naquela situação ali. Recupera seus ossos, recupera sua saúde, recupera sua autoestima, Pai. Visita a Keliane, visite sua família, visite a irmã Loureiro, Ângela dos Santos e sua família. Visite toda a tua igreja. Visite, Pai, pastora Rosinete, seu ministério. Conversei com tua serva hoje por 2 vezes. A sua serva está muito preocupada. Senhor, abra as portas, abençoe, que o pessoal oferte nesta obra missionária, que o pessoal abençoe esta obra missionária, porque, irmãos, nós precisamos abençoar, ofertar na obra missionária. Abençoe o ministério da tua serva, multiplique o azeite na vida dela, Senhor, dê sabedoria, discernimento, ajude ela, ajude os seus servos, os que ajudam na sua obra, ajudar a tua serva que está precisando de um socorro, Pai. Surpreende a tua filha, chegue com milagre e com providência, Pai. Guarde a sua filha, guarde seu filho de livramento, guarde toda a sua família, pastor Caio, Dudinha, guarde todos os seus filhos, netos, Senhor. Guarde, Senhor, Jonathan, livra ele, Senhor, liberta ele dessas drogas, liberta ele desse vício, toma ele nas tuas mãos, guarda a vida de Jonathan nas tuas mãos, guarda a vida de Vitor Felipe, Senhor, também, liberta aquele jovem das drogas, liberte todos os teus servos que precisam ser libertos, Senhor, seja o vício qual for, seja a necessidade que for, Senhor, guarde os teus servos, guarda o nosso Brasil, guarde nossas autoridades, guarde, Senhor, aquele presidente da Câmara que foi eleito, do Senado, Senhor. Abençoe a nossa nação, abençoe cada estado brasileiro, visita ali os ribeirinhos, visita ali Macapá, uma grande enchente deu ali em Macapá, o rio tomou conta da cidade, foi muita água, Jesus, eu vi ontem isso, estava conversando com tua serva hoje. Senhor, cuide daquele lugar, chegue com providência e milagre na vida daquele povo, abençoa todos os estados que são cobertos pelo mar, Senhor, que nós possamos orar, clamar, Senhor, pelo socorro da tua parte. Abençoa a Amazonas, abençoa o Pará, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí, o Maranhão, todos os estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte. Irmãos, abençoe, Pai, em teu nome, Senhor. Abençoa os países do mundo, América do Sul, América Central, cada país do mundo. Guarda Israel, guarda a tua terra, Senhor. Guarda ali Jerusalém, toma aquele lugar em tuas mãos, Pai. Guarde as nossas vidas, guarde aqueles, Senhor, que não te conheceram ainda. Dê uma chance para que eles possam entregar suas vidas a ti, Jesus. Que eles possam ter a certeza da salvação, Pai. É muito importante, Senhor, que nós devemos ter a certeza da nossa salvação. Abençoa teus filhos, abençoa a Keliane, abençoa a tua filha, Jesus. Ó, Jesus, chegue com providência na vida dela, chegue com providência na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, cuida do órfão, cuida da viúva, cuida dos necessitados, Senhor, cuida daqueles que precisam de um milagre, cuida daqueles que estão desempregados, Pai, visita as indústrias, visita os comerciantes, visite os agricultores, Pai, multiplica, Senhor, a plantação no Brasil, multiplica, Senhor, os alimentos, Pai, abençoa teus filhos, abençoa aquelas empresas, Senhor, para que eles possam empregar mais, Senhor, abençoa aqueles, Senhor, que precisam de um milagre da tua parte. Cuida, Senhor, daqueles que estão hospitalizados, estão na UTI, nas UTI, nos isolamentos, Senhor. Cuida, Senhor, e chegue com cura na vida deles. Liberte aqueles que estão, Senhor, no cárcere, Senhor, presos, Senhor, por alguma situação que eles cometeram, Pai.
tanto o presídio feminino, o presídio dos adolescentes e o presídio dos homens, Pai. Visite, Pai, esses lugares. Senhor, dá um banho de misericórdia naquele povo. Liberta eles desses vícios, do pecado, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país. Chegue com milagre. Me perdoe mais uma vez, Senhor. Abre a porta da palavra, Senhor. Eu sou o menor da tua casa. Eu sou o menor dos menores da tua casa. Me dá a direção da tua palavra, Senhor. Que eu possa entregar, Senhor, a tua mensagem nesta noite. Me ajuda a andar na tua direção. Me ajuda a andar no teu caminho. Repreender toda fúria, Senhor. Guarda meu filho onde ele estiver, Senhor, ali em Alagoas. Ele foi em Alagoas hoje, Senhor. Guarda meu filho. Guarde, Senhor, a vida dele onde ele estiver nessas estradas. Cobre ele com teu sangue. Guarda a família dos teus filhos. Guarda toda a família, Senhor. O inimigo tem se levantado no meio dos lares. Cuida de Andresa, dona Andresa, Senhor, que se separou domingo. Ela nos ajuda aqui, faz a limpeza da nossa casa, cuida dessa situação, Senhor, que ela possa voltar para seu esposo. Fecha a boca do leão, Senhor. Guarde dona Andresa e abençoe ela nessa reconciliação. Que o inimigo seja derrotado, Pai. Assim eu já te agradeço e te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, me perdoe, eu esqueci de orar, irmãos. Me perdoe mesmo, viu? Comecei a conversar e terminei esquecendo. Mas me perdoe, viu? Que Deus nos ajude, né? É verdade, Keliane, que Deus abençoe aqueles que moram na rua, né? Aqueles que não têm um teto, aqueles que não têm um lar. Deus vai dar casa esse ano, viu? A muita gente. Deus vai abençoar com casa, porque Deus é fiel. Amados irmãos, como eu estava falando, Paulo diz aqui: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, que todos andem de acordo. Não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar. Fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Irmãos, estava havendo uma situação difícil na igreja de Coríntios. Estava havendo divisões entre a igreja. Uns admiravam o pregador tal, outros admiravam o pregador tal, e esqueciam do principal, que era Jesus Cristo. Esqueciam do principal. Pai do Senhor, Zélia, Deus te abençoe, minha irmã. Abençoe, Deus te abençoe, Rocival. Abençoe todos. Então, a igreja de Corinto estava passando essa situação. Não é diferente nos tempos de hoje, né, irmãos? Nós vemos muitas divisões, muitos se achando ser melhor do que os outros, e não é, irmãos. Vamos ver o texto aqui, o que Jesus diz. Não haja briga entre vocês. 1 Coríntios 3:3 diz assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? Paulo estava dizendo isto através de nosso Senhor Jesus Cristo. Será se vocês não são carnais? Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Paulo estava alertando a igreja de Coríntios por esta situação que estava havendo lá. Amados irmãos, no versículo 12 diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou Pedro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Paulo estava dizendo que a nossa vida tem que estar ligada em Cristo, irmãos. Nós não devemos estar preocupados com A, com B, com C. Nós não devemos achar que aquele pregador, aquela pregadora, aquele homem bem preparado, irmão, a glória de Deus, irmãos. A igreja de Corinto estava vivendo esta situação. A igreja de Corinto estava passando por esse problema. O povo estava se dividindo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado
por vocês? Ou será que foram batizados em nome de Paulo? Paulo estava dizendo que não foi ele que foi crucificado na cruz, não foi Apolo que morreu na cruz pelo povo, pela humanidade. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Nós devemos nos unir, caminhar unidos na união. Amados irmãos, por isso que Deus não dá a glória dele a ninguém. Quem se acha maior, eu digo sempre, eu quero ser o menor do menor da casa do Senhor. Eu sou muito menos preparado, eu preciso aprender muito. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Irmãos, quando a gente se acha maior, muitas vezes é porque nós não somos, irmãos. E Paulo estava dizendo, será se foi eu que morri na cruz? Não foi Cristo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, e para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Paulo estava defendendo o nome dele. Paulo estava defendendo que o povo se ligasse no céu, esquecesse as divisões, porque um pregador era mais eloquente, pregava melhor, era mais inteligente. Amados irmãos, o conhecimento vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, e Deus dá a quem Ele quer. E não dá para que ninguém se glorie, nós não devemos se gloriar. Jamais eu vou chegar aqui para trazer uma palavra para dizer que eu sou melhor. Irmãos, eu sou o menor dos menores. Eu sou, irmãos. Jesus diz que todos são iguais perante Ele, irmãos. Nós não tem um maior nem menor, não. E aqui estava havendo esse problema na igreja de Coríntios. Para que ninguém diga a vocês foram batizados em meu nome. Batizei também na casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro que se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Cristo nos salvou, Cristo nos libertou, Cristo tirou a gente do pecado, tirou do lamaçal do pecado para a gente levar as boas novas. Você, como cristão, você tem a obrigação de falar de Jesus para seus amigos, para aqueles que você conhece. Por onde você anda, você tem que dar testemunho. Amados irmãos, Paulo estava dizendo assim, afinal Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele diz aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi separado pelo Senhor, foi escolhido por Deus lá no caminho de Damasco, quando Deus teve um encontro com ele. Amados irmãos, Paulo foi separado para pregar o Evangelho. Ele diz aqui, amados irmãos, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, ou seja, que ele não quisesse se aparecer, ele não queria. Irmãos, muitas vezes muitas pessoas imaginam, porque tem um conhecimento da palavra, porque é um grande pregador, é um homem bem conhecido do Evangelho, às vezes as pessoas imaginam que ele é melhor do que aquele que não sabe nem orar, irmãos. Amados irmãos, nós somos todos iguais perante Deus. A fé é única, amados irmãos. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Embora Paulo o considere importante, no Romanos versículo 6:3, o batismo está subordinado à proclamação do Evangelho. Ouvir e crer no Evangelho, diferentemente do batismo, é isto sim, essencial é a salvação, amados irmãos. O essencial é nós aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E Paulo continua sobre a mensagem da cruz no versículo 10. Certamente a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, irmãos. Certamente a palavra da cruz é loucura para muitos,
porque muitos não dão valor à palavra, irmão. Muitos não ligam para Jesus. Nós estávamos falando ontem sobre a humanidade perversa, sobre a humanidade. Amados irmãos, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para aqueles que não entendem, para aqueles que não querem aceitar. Mas Jesus está dizendo aqui, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amados irmãos, quem se acha maior, Deus ele abate, aí Deus coloca lá embaixo, irmãos. Por isso que é importante que nós não devemos nos orgulhar do que somos, irmão, porque quem está na nossa vida é Cristo. Nós devemos olhar para o alvo que é Jesus. Aqui no versículo 18 diz assim: a sabedoria de Deus responde ao problema. As divisões em Coríntio podem ser sanadas e se os coríntios compreenderem a distinção entre sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A distinção entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus é totalmente diferente. A igreja de Coríntios tinha que entender isto. Paulo estava dizendo aqui que se Coríntio podem ser... O problema na igreja de Corinto pode ser sanada se os coríntios compreenderem a distinção entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A natureza e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é manifesta na mensagem da cruz, no chamado dos coríntios, na pregação de Paulo e na sabedoria que vem do Espírito. Amados irmãos, cruz, veja esta nota, loucura. A pregação de Paulo em Corinto enfocou o fato salvífico da crucificação de Cristo, um método de execução considerada tão brutal. O fascínio dos coríntios com a habilidade retórica dos ministros, ou seja, eles estavam impressionados com a retórica dos pregadores, eles estavam impressionados com cada pregador, cada um queria seguir um pregador. Amados irmãos, a igreja de Corinto estava esquecendo do alvo que era Jesus, estava esquecendo do alvo que era Cristo. Quem morreu pela cruz do Calvário não foi Rivanildo, não foi Antônio, não foi Barnabé, não foi ninguém, foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem morreu pelo teu pecado e pelo meu pecado foi Jesus, amados irmãos. E Jesus está dizendo, e Paulo diz aqui, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Vamos ver aqui um texto aqui que fala sobre esse tema. Deixa eu procurar aqui. Romanos 1,16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Irmãos, quem se envergonha do evangelho se envergonha de Cristo. Quem se envergonha de andar com a palavra de Deus está se envergonhando de Cristo. Paulo está dizendo, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus, se você amar a vontade de Deus, você é salvo, irmãos. Amados irmãos, se você entregar a sua vida a Jesus, você é salvo. Paulo está dizendo, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho da fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, nós devemos ter orgulho do evangelho, nós devemos ter orgulho daquilo que Cristo deixou para nós. Amados irmãos, se não fosse o evangelho, como seria a humanidade hoje? Amados irmãos, como a gente vê tanta tragédia hoje neste mundo. Imagina se não existisse o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é o poder de Deus, irmãos.
Através do Evangelho, Ele te liberta. Através de Cristo, Ele te salva. Através da cruz do Calvário, Ele te liberta de todos os males. Não tem impedimento para que o Senhor não te liberte de tudo aquilo que você precisa ser liberto. O Espírito Santo, Deus deixou o Espírito Santo Consolador para nossas vidas. Continuando aqui, irmãos, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amados irmãos, lá em Isaías 29, versículo 14, Isaías 29, versículo 14, vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui em Isaías 29, versículo 14. Ele diz aqui: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, Jesus estava dizendo. Deus estava dizendo, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Amados irmãos, ninguém se coloca acima de Deus. Ele está dizendo aqui, 14, com os seus sábios, com os seus lábios me honra, uma adoração extremamente correta, ofende a Deus se for um meio de evitar o compromisso mais profundo com Ele. Esta é a razão pela qual Jesus cita em Mateus capítulo 15, versículo 8, mas Deus não será ignorado. Obra maravilhosa, isto é, obra miraculosa, mesmo na inteligência humana que o ignora, o poder soberano de Deus está realizando o seu propósito. Amados irmãos, ninguém se queira ser mais inteligente. Deus diz, destruirei, sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, que diz aqui: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele diz aqui, onde está o sábio? Onde está o sábio? Isaías 44, 25, onde está o sábio? Paulo está dizendo aqui, através de nosso Senhor Jesus Cristo, 44, 25, diz assim, eu frustro os sinais do que profetizam mentira, irmãos. Nós devemos ter muito cuidado com aqueles que profetizam mentiras. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Por isso, amados irmãos, nós devemos ter sabedoria quando trazemos uma mensagem da palavra de Deus. Que tudo seja para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Irmãos, Deus veio para o seu povo e o povo o não quiseram. Amados irmãos, diz assim, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Não é verdade? E diz assim, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Irmãos, quando a gente está pregando o evangelho, você já percebeu que tem muitos que nem ligam, muitos não querem nem ouvir, sabe por quê? Porque para eles isso é loucura, para eles isso não existe. Mas para a gente é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Muitos não a querem ouvir. Mas para mim e para vocês é o poder de Deus.
Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para nós é loucura. Para nós é loucura. Para os gentios, ele diz assim, mas só pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, porque eles não aceitaram. Eles não aceitaram Jesus Cristo da cruz. Eles estavam esperando outro rei. Eles estavam esperando uma majestade. E Jesus veio como um homem simples, um homem pobre, um homem simples. Jesus veio totalmente diferente daquilo que eles queriam ver. E eles não aceitaram. Loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, porque Deus salvou muitos ali. Teve muitos que escolheram seguir a cruz de Cristo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, irmão. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres do nascimento. Amados irmãos, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não tinham valor. Deus escolheu o maconheiro para pregar o evangelho. Deus escolheu pessoas que já praticaram tantas coisas erradas. Irmão, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, irmãos. Ele diz aqui, irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, envergonhar os sábios. Amados irmãos, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Amados irmãos, quem se acha forte não é, e quem se acha fraco é, irmãos. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas, coisas que ninguém dá valor, talvez ninguém te dê valor, talvez ninguém enxergue nada em ti, talvez ninguém te dê valor em nada, mas Jesus, ele te ama, Jesus, ele dá valor a ti, Jesus tem negócio na tua vida. Ele diz aqui, Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amados irmãos, muitos pensam que é e não é, irmãos. Muitos dizem que é santo e não são. Muitos dizem, amados irmãos, que são íntimos com Deus e não são. Muitos se acham poderosos e não são. Amados irmãos, o poder está na mão do Senhor. Ele diz, ele escolheu as coisas desprezadas. Amados irmãos, eu não prestava para nada, eu não servia para nada, eu era pecador, cheio de defeito, mas Jesus me escolheu, Jesus te escolheu, Jesus te quer no caminho dele, sirva a ele, ande na direção dele, e ele vai fazer coisas grandes na tua vida, porque ele escolheu as coisas desprezadas desta vida. Você já percebeu que as pessoas desprezadas, Deus tem mais intimidade com ela? Aquelas pessoas que para muitos não servem para nada, mas para Deus é coisa preciosa. Irmãos, Deus ele é fiel. Ele diz aqui a mais assim, irmãos. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Nós não devemos nos gloriar em nada. Não devemos achar que somos melhores do que ninguém. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado no orgulho. Nós devemos ter muito cuidado. A igreja de Corinto estava nessa situação. Muitos pregadores, aqueles que o povo estava se dividindo, muitos estavam se achando o dono da cocada preta, mas não era, irmãos, porque Deus escolheu as coisas
as coisas desprezíveis desse mundo, para confundir as que são. Muitas vezes aqueles que se acham que são, não são, irmãos. Aqueles que se acham santos demais, não são, irmãos. Aqueles que se acham dono do mundo, não são, irmãos. Ele diz assim, a fim de que ninguém se glorie. Por isso que nós devemos ter cuidado. A glória aqui é para Deus, a honra é para Deus, a tua vida é para Deus, tu deve se gloriar em Cristo Jesus. Se Deus te abençoou alguma vez na tua vida, você não deve se gloriar naquilo que Deus te colocou na tua mão. Tem gente que não pode ter um carro, tem gente que não pode ter isso, ter aquilo, porque o orgulho sobe. Irmãos, nós devemos ter cuidado com o orgulho. A igreja de Corinto estava passando essa situação, para que a fé de vocês que tem não se apoiasse em sabedoria humana, provavelmente uma referência aos governantes terrenos, tais como os príncipes, sacerdotes e judeus, e o procurador tirano romano Pilatos, que consideram Jesus a morte. Irmãos, esses poderosos se acham melhores do que todo mundo. Ele diz aqui também, irmãos, as autoridades que executaram Jesus não compreenderam o que estavam fazendo. Paulo e os coríntios tampouco teriam compreendido a morte de Cristo. Amados irmãos, Cristo, ele veio como um Zé Ninguém. Para muitos ali, aquilo ali não tinha nenhum valor. Para aqueles escribas, para aqueles doutores da lei, para aquele rei, para aquele Pilatos, Herodes, Jesus Cristo era um homem simples, era um homem que, como outro qualquer, amados irmãos, mas eles assim mesmo mataram. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele confunde. Amados irmãos, Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para purificar a nossa vida de todo o pecado, para tirar a gente do lamaçal do pecado, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Ele diz aqui no versículo 6 em diante, no capítulo, no entanto, transmitimos a sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são induzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus. Paulo estava dizendo em mistério, a sabedoria que está oculta, que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam matado Jesus. Jamais eles tinham crucificado Jesus. Se eles soubessem o poder de Jesus Cristo, eles jamais tinham o crucificado. Jamais eles tinham praticado aquela atrocidade. Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados irmãos, você percebeu o que Deus tem preparado para ti? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados irmãos, Deus tem coisa grande para fazer na minha vida e na tua. Para aqueles que amam o Senhor, que andam na direção do Senhor, o Senhor está dizendo que tem coisas muito grandes para fazer. Nem olhos imaginam o que tem para fazer, nem ouvidos ouviram aquilo, nem jamais penetrou no coração do ser humano. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amados irmãos, no capítulo 3 aqui diz assim, que ninguém se engane, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo que nós
Se algum sábio chegar se achando muito sábio para você, se faça de tolo para ganhar o sábio para Jesus. Se faça de tolo para ganhar o sábio para Jesus. Se não engana a si mesmo, se alguém de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Os sábios, eles perecem pelas suas próprias astúcias. Você já imaginou esses poderosos aí que são presos por corrupção, por tudo? Sabe por quê? Porque eles foram presos pela sua astúcia. Eles se achavam muito inteligentes, mas não são, irmãos. Amados irmãos, ele diz também no versículo 20 do capítulo 3, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos, pensamentos sem futuro, pensamentos sem sabedoria, pensamentos sem temor a Deus. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Ninguém se glorie, ninguém ache fulano melhor do que você, não se ache o presidente melhor do que você, não se ache ninguém melhor do que você, porque você é igual a ele, amados irmãos, mas é maior do que ele na fé. Você pode ser igual a ele na vida terrena, mas diante de Deus você é maior para ele. Jesus diz, porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amados irmãos, esta palavra que Deus colocou na meu coração, que nós devemos ter unidade só, devemos andar em comunhão com Cristo, andar em união, não se achar que fulano é melhor, não olhar para mim como um pregador. Não, irmãos, eu sou igual a vocês diante de Deus. Eu estou trazendo uma mensagem aqui da palavra de Deus, e aquele que quer se tornar maior, se torne menor da casa do Senhor. Irmãos, nós devemos ter cuidado com o orgulho, nós devemos ter cuidado com a arrogância. A igreja de Corinto estava passando essa situação. Deus faz isso, irmãos. Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo. Eu já fui muito desprezado, eu já fui muito humilhado, eu já passei tanta situação difícil, mas Jesus, ele chegou na minha vida, irmãos. Então Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo. Às vezes você vê ali uma pessoa dormindo na rua, você vê uma pessoa dormindo na rua, achando que aquela pessoa é um Zé Ninguém, mas às vezes você não sabe a intimidade que ele tem com Deus. Você não conhece ele. Aí às vezes você toca, você chama ele de ladrão, chama ele disso. É por isso que nós devemos ter cuidado, irmãos. Nós devemos vigiar, andar vigilantes. A igreja de Corinto estava passando por esta situação, estava dividida, estava passando por esse processo. E Paulo dizendo que Cristo é o fundamento da nossa vida, é Cristo. Que ele não morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Quem morreu foi Cristo. Quem morreu pelos meus pecados e pelos teus foi Cristo. Deus escolhe as coisas que ninguém dá valor. Deus escolhe as pessoas desprezadas desta vida. Se você for andar nas igrejas evangélicas, você pode andar e perceber, é muitos ex, eu era isso, eu era aquilo, e Jesus foi libertando. Irmãos, quem dá a sabedoria ao homem é Jesus. Ninguém se acha mais inteligente, porque a sabedoria vem de Deus, o conhecimento vem de Deus. E se a gente chegar a conhecer a palavra de Deus, entender e se achar melhor do que A e do que B, irmãos, Deus não se agrada. Nós devemos ser humildes, devemos andar em conformidade com a palavra de Deus, andar em conformidade com Cristo. Que você não se divida, que você não escolha pregador A, pregador B, aquele pregador que é o santo homem de Deus, aquele ali não é não. Irmãos, talvez aquele que não sabe nem falar,
tem mais intimidade com Deus do que aquele que prega eloquentemente, entendeu? E imagina que aqueles que falam para próprio... Eu tenho um pastor aqui em João Pessoa que ele disse que chegou na igreja e o pastor, um olhou para ele e deu uma mensagem, olha, pro. Não sabia dizer mais ou menos, mas tudo aquilo que ele falou se cumpriu. Irmãos, quem vai tocar no ungido de Deus? Então, não olhe para a sabedoria do homem por aquele conhecimento, não. Não. Porque, irmãos, o conhecimento é de Deus, irmãos. A glória é de Deus. Então, quando você olhar para alguém, não ache que aquela pessoa é mais santa do que fulano, do que Beltrano. Não, irmãos. Porque aqueles que você imagina que não é. Entendeu? Irmãos, nós devemos ter cuidado. A igreja de Corinto estava nessa situação, estava se dividindo, cada um procurando o pregador tal, cada um se achando que aquele era melhor do que aquele, entendeu? Por isso que nós devemos ter cuidado. A palavra é de Deus, a unção é dele, o Espírito Santo é o Senhor da nossa vida, e ele não dá nada a ninguém para ninguém se gloriar. Deus não dá a glória dele a ninguém não, irmãos. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Se você é desprezado nessa vida, Deus te escolheu. Se você se acha incapacitado, Deus te capacita. Deus, ele é mestre nisso. Deus é mestre em dar conhecimento. Deus, ele nos ajuda. A pastora Rosinete, ela não sabia ler muito, mas Deus ensinou ela a orar, ela a ler. É Deus que ensina, irmão. O Espírito Santo de Deus que ensina. Deus é quem faz nas nossas vidas, não é o homem que faz, não, é Deus. E ninguém é para se gloriar não, irmãos, porque a glória é de Deus, o conhecimento é de Deus. E Deus escolheu as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Eu quero ser uma pessoa louca desta vida. Eu quero ser louco pelo Evangelho de Deus. Eu quero andar na direção de Deus. Porque esse Cristo aqui que eu estou falando, ele liberta, ele transforma a nossa vida e nos leva para o céu. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós não façamos feita a igreja de Corinto, que não ache fulano melhor do que esse crânio, que não ache pregador mais santo do que o outro. Nós devemos ter cuidado e pedir o discernimento a Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Eu creio que vocês receberam. Deus, ele escolheu as coisas desprezadas, aqueles que não prestam para nada. Deus, ele dá um banho de misericórdia. Não tem um monte ali no presídio que não presta para nada, que ninguém dá valor. Deus pega aqueles homens que estão ali, aquelas mulheres que estão ali no presídio, dá um banho de misericórdia e coloca para pregar o Evangelho. Paulo era o quê? Paulo era um assassino. Paulo era um perseguidor do Evangelho. Era um criminoso. E o que foi que Deus fez com Paulo? Deus teve um encontro com Paulo. Como Deus vai pegar muita gente daqueles presídios, desses presídios feminino, masculino, muitos adolescentes que estão envolvidos nas drogas, e Deus vai colocar para pregar o Evangelho, porque a palavra, as coisas loucas dessa vida, irmãos, só Deus é quem entende. Deus pega as coisas desprezíveis, aquilo que ninguém dá valor, aqueles que são desprezados. Às vezes você vê uma pessoa na rua e às vezes até fala mal dessa pessoa, mas você não conhece a intimidade que você tem, que aquela pessoa tem com Deus. Entendeu? Por isso que nós devemos vigiar, ter cuidado. Paulo estava alertando a igreja de Corinto que o alvo era Jesus Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário não foi pastor A nem pastor B, não. Não. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. E toda honra é para Ele. Toda honra e toda glória é para Jesus, irmãos. Nós devemos ter esse cuidado. Deus, ele vai surpreender muitos na terra. Deus, você vai ver muitas pessoas que para muitos não tem valor nenhum, e você vai ver aquela pessoa cheia do poder de Deus. Entendeu?
Eu conheço a pastora Rosinete, eu conheço há uns 20 e poucos anos, acho que está chegando a uns 25 anos mais ou menos, 20 e poucos anos. Quem era a pastora Rosinete? Jesus, ele faz isso, irmãos. Deus, ele liberta, ele transforma e coloca para pregar a santa palavra de Deus. Paulo era um homem desse, era um homem perverso, era um homem perseguidor. E Deus chegou na vida de Paulo e disse: Paulo, por que tu me persegues? Por que, Paulo, você me persegue? Irmãos, as coisas desprezíveis deste mundo, as coisas que você imagina que não presta, pode ter certeza que presta. Porque Deus, ele vai pegar pessoas. Se você não quer fazer a obra de Deus, Deus vai tirar lá do presídio e bota para fazer, irmãos. Deus não depende de você para nada, não. Se você não quer fazer a obra de Deus, Deus pega lá do presídio, lá do mundo das drogas, e coloca para fazer a obra de Deus, irmão, porque a obra é dele. E Deus sabe como trabalhar. Então você, nesta noite, reflita sobre como você está servindo a Deus, como você está dedicando a sua vida a Jesus. Você tem que ter certeza da sua salvação, tem que ter certeza que você vai para o céu, você tem certeza que entregou sua vida a Jesus. E não se preocupe se você tem alguma coisa ainda para ser liberto, porque o Espírito Santo vai te libertar. A gente aceita Jesus como está, mas não permanece mais como está. Por quê? Porque o Espírito Santo vai transformando a gente, irmãos. O Espírito Santo vai tirando os defeitos, catombo, vai aplanando, vai tirando os defeitos, irmãos. Então é o Espírito Santo que faz a obra na nossa vida. Não se preocupe com nada disso. Eu estou precisando de uma libertação, está? Mas não saia da presença de Deus. Porque Deus, ele vai te libertar. Agora você também tem que fazer um sacrifício, né? Você tem que fazer um sacrifício. Porque Jesus, ele veio para te dar vida e vida com abundância. O que Deus tem preparado para ti é coisa grande. O que Deus tem preparado para mim é coisa grande, irmãos. É coisas que meus olhos, meus ouvidos, meu pensamento jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. Então nós devemos andar em conformidade com a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha casa, meu lar. Abençoa meu filho, minha família. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Perdoe, Senhor, meus erros. Perdoe-me por eu ter começado a palavra sem orar. Me perdoe, Jesus. Guarda a minha vida, guarda a vida da tua igreja, dos teus filhos. Guarda a família, Jesus, os lares. Visite cada lar nesta noite, visite cada família nesta noite. Repreenda o mal, a fúria. Guarda cada família aqui representada, todos aqueles que têm pedido oração, Jesus. Visita Vitor Felipe, Daniela Ferreira, Ritinha, Cicinho, Silva Batista, Maria Valadares, Fábio Alexandre, Jonathan, José Severino, Rafael, Poliana, Patrícia, Priscila, Maria, todos aqueles, Senhor, que têm pedido oração. Todos aqueles que precisam de uma libertação, Jesus, liberte eles em nome de Jesus. Transforme a vida de cada um, Senhor. Chegue com bênção na vida daqueles que precisam de um milagre, Senhor. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa o nosso país, nosso Brasil, nossas autoridades. Abençoa a tua igreja. Abençoa a irmã Sandra. Abençoa a irmã Andréa, pastor João Batista. Abençoa a pastora Rosinete. Deus abençoe sua filha. Deus abençoe ela, seu ministério, Senhor. Deus abençoe. Irmãos, oferte na obra missionária. Se vocês puderem ofertar na obra missionária da pastora Rosinete, oferte. Que Deus vai lhe dar bênçãos sem medidas. Quando a gente faz a obra, irmãos,
A obra não só é a gente dar uma palavra, não. A pastora Rosinete, ela tem matado a fome de muita gente que é necessitada. Então ajude a obra da missionária. Se você puder dar 10 reais, dê 10 reais, irmão, que Deus recebe. Se você puder dar 5, dê 5. Se você puder dar 100, dê 100. Ajude a obra missionária da pastora Rosinete, do Ministério Tempo de Preparação. Ela tem uma obra missionária ali na África, que é poucos que não querem ir. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém quer ir para a obra carente. Poucas pessoas querem estar se sacrificando. Mas Jesus levantou uma mulher guerreira. Abençoe tua serva, Senhor. Abençoa todos os teus filhos. Chegue com milagres, Senhor, na vida do teu povo. Abençoa cada estado brasileiro. Abençoa nossas autoridades. Visita, Senhor, o nosso país. Visita o órfão, a viúvos necessitados, Senhor. Visite, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor. Visita aqueles que dormem na rua, que moram na rua, Senhor. Aqueles que não têm onde morar, não têm o que comer, Jesus. Abençoa, Pai. Ajuda a vida de cada um. Chegue com milagres, Senhor. Levante homens e mulheres para levar o teu evangelho, para pregar o teu evangelho genuíno. Abençoa tuas filhas, abençoa os seus lares, as suas famílias, Senhor. Abençoa todos aqueles que têm me pedido oração, Senhor. Chegue com socorro na vida deles. Abençoa a Lana, Senhor. Abençoa a Kiliane Ferreira. Abençoa a Ângela dos Santos, seu lar, sua família. Abençoa, Pai. Chegue com milagre na vida. Chegue com socorro na vida de Pedro Vitor Felipe. Liberte aquele jovem das drogas. Liberte Jonatas. Liberte todos aqueles que precisam de uma libertação. Guarde a minha vida e abençoe todos, Senhor. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Abençoe, Zé, abençoe minha irmã, né? Eu já abençoo. A primeira coisa que eu faço é pedir oração pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, pelos cunhados, as cunhadas, né? Nós devemos orar cada um pelos outros, né? Você ora por mim e eu oro por vocês. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria. E amanhã, se for da vontade de Deus, estaremos aqui trazendo mais uma meditação desta palavra. Amém? Desta santa palavra de Deus. Compartilhe, nos ajude compartilhando, viu? Se você quiser nos seguir lá no canal de Bênção, no YouTube, lá na nossa página, Ministério da Palavra de Deus, Brasil para Cristo. Faça segundo a vontade de Deus, que tudo é para a honra e glória e obra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te chegue com milagre e com providência. Lembre desse milagre aqui, olha o que Deus vai fazer na vida de vocês, viu? Vou repetir de novo, para você receber aí, receba, viu? Olha o que é que Jesus tem para você. Olha, imagine, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele o amam. Está vendo o que Deus tem preparado para vocês? É coisa extraordinária, é coisa inimaginável. Irmãos, é bom a gente servir a Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E se você quiser oração por alguém, coloque aí, que nós vamos pegar o nome. Deus abençoe Poliana, Ricardo. Deus abençoe seus filhos, Zélia. Amém. Ilza Peixo, que Deus lhe abençoe, Ilza. Que Deus chegue com milagre na sua vida. O que Deus tem preparado para vocês é coisa extraordinária. Receba esta palavra que é de Deus, não é de Rivanildo, não é de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Você precisa crer. Amém? Que Deus te abençoe. Ilza Peixo, amém, irmão. Deus te abençoe. Peixo. Ilza Peixo, amém. Deus abençoe todos, viu? Amanhã estaremos aqui 9h30 da noite, para a honra e glória do Senhor. Compartilhe. Kiliano, um abraço, fique com Deus. Estou orando por você, pela sua família, pelo seu lar. Se você precisar de uma oração,
Bote aqui seu nome, coloque o que é que você precisa, que Deus vai chegar com providência na sua vida, amém? É Deus que faz, né? Rivanildo não, é Deus, viu? Que tudo é Deus que faz. Rivanildo não passa de pó e cinza de germe na terra, amém? Que Deus te ajude e Deus te abençoe. Fique na paz, fique com Deus.